temos como convidados o professor doutor José Everton da Silva e o professor doutor Newton César Pilau, certo? Um pequeno aviso aqui no início: ao final da fala de nossos convidados, será disponibilizado um link para fins de que os participantes complementem com seus dados para fins de emissão de certificado, ok? Eu passo a leitura do currículo do nosso primeiro palestrante. Desde já agradeço a disponibilidade para falar conosco essa tarde. Então, o professor doutor José Everton da Silva possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Desenvolvimento Regional pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, doutorado em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí. O professor José Everton também possui pós-doutorado pela Universidade de Passo Fundo e atualmente é professor do programa de mestrado e doutorado em Ciência Jurídica da Univale e também ocupa o cargo de diretor da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais da Univale. Professor José Everton, muito obrigado pelo aceite convite. Com o senhor a palavra. Olha, desculpe. Erro de amador, né, de quem faz muita live, falando com o microfone fechado. Quero agradecer o convite do programa da UPF para falar nesses diálogos virtuais, né? Agradecer aí ao professor Liton, que gentilmente me fez o convite, dar o meu afetuoso abraço a todos aqueles que estão nos assistindo aqui. Meu abraço ao professor Newton Pilau, que falará com muito mais propriedade do que eu, quero crer, depois da minha fala, e ao professor Paulo Roberto, que está hoje aqui na função de mediador. Bom, o que nos foi proposto falar e discutir, enfim, de qualquer forma de trabalharmos hoje, é a questão do Pacto Federativo. E aí nós temos várias formas de abordar esse problema, né? Uma delas é a gente trabalhar o Pacto Federativo enquanto teoria, talvez o Newton faça isso, ou trabalhar o Pacto Federativo em termos daquilo que está sendo previsto hoje, que é uma PEC emergencial que junta a PEC 188, que é a PEC do Pacto Federativo, junta a PEC emergencial, a 186, e a PEC dos fundos, que é a 187, e com tudo isso, cria-se aquilo que chama-se da PEC do Pacto Federativo. Essa PEC do Pacto Federativo já teve 60 emendas. Eu hoje li todas, tá? Uma por uma. Tá? Eu fiz um levantamento estatístico, só o senador gaúcho Paulo Paim apresentou 26 dessas 60 emendas. O Jader Barbalho, 5. Tá? E a senadora Elisiane Gem, 16. Eu poderia listá-las, tentando agrupá-las mais ou menos da seguinte forma. Um grupo delas trata das alterações com despesa com pessoal, né? E aí você coloca a redução temporária da jornada de trabalho, alteração dos subsídios, dos vencimentos, suspensão da progressão, suspensão de promoção funcional e uma série de outras medidas que atacam aqueles direitos dos funcionários. Esta recebeu a maior quantidade de emendas visando alterá-las, suprimi-las e que elas não venham a ser implementadas. Há um outro grupo que fala da instituição de um Conselho Fiscal da República para coordenação da política fiscal, preservação e sustentabilidade financeira. Essa também recebeu bastante emenda, mas especificamente eles querem que governadores e prefeitos tenham assento nesse chamado Conselho Fiscal, que trabalharia com a questão da arrecadação brasileira, e com isso, né, estaria de fora hoje prefeitos e os governadores. Há uma outra que prevê a extinção dos municípios com até 5 mil habitantes que não conseguissem comprovar sustentação financeira, o que colocaria uma série de municípios brasileiros, mais de 1.000, na rota da extinção. Essa foi a segunda que mais recebeu
emendas, todas elas visando a preservação desses municípios, né? Uma que eu considero mais importante, talvez seja muito cara, e o Newton possa falar disso depois, que é a substituição do nosso plano plurianual por um orçamento plurianual. Essa recebeu 2 emendas, mas eu considero muito importante isso, porque plano plurianual é planejamento, é olhar para o futuro. Orçamento é apenas medida de caixa. Nós estamos trocando um planejamento por um orçamento. É isso que está previsto nessa PEC do novo Pacto Federativo. Alteração nos orçamentos mínimos da saúde e da educação, permitindo que os entes possam considerar o excedente mínimo da educação para fins de atendimento de gastos de saúde e vice-versa, o que sobrar na saúde vem para cá. Há uma série de emendas também, porque as pessoas veem não muito claro de que forma se calculará esses excedentes e nem de que forma você pode forçar que os excedentes aconteçam, né? Restrição de novos benefícios ou incentivos de natureza tributária, né? De forma que essa rúbrica especificamente fique inferior a 2% do PIB. Submissão do cumprimento de decisões judiciais que impliquem despesas. Isso é fantástico do ponto de vista jurídico. Nós não cumpriremos essa decisão judicial porque isso vai implicar um aumento de despesa que extrapolará o teto. Nós estamos criando uma figura que é acima da Constituição, que é o não cumprimento judicial por questão financeira. Eu posso não cumprir porque não tenho dinheiro, que eu não posso simplesmente não cumprir por uma decisão que venha do staff do Estado. Essa também sofreu bastante emenda. Né? E constitucionalização do contingenciamento de despesa quando houver risco de cumprimento das metas fiscais. Nós estamos chegando no limite das metas fiscais e, com isso, nós estaríamos autorizados a fazer contingenciamento de despesa. Esse, em caráter geral, é mais ou menos o grosso daquelas modificações que a PEC do novo Pacto Federativo prevê, e todas elas têm emenda. Mas não era disso que eu queria falar aqui com vocês. Isso aí é a parte do Newton. O Newton é um pesquisador tributarista, então ele vai falar com muito mais propriedade do que eu. Eu tenho discutido bastante, tenho tratado bastante daquilo que eu chamo de um novo Pacto Federativo Social do Brasil. Né? Nós não podemos transferir para o direito um peso que é demasiado no direito, que é achar que nós vamos resolver os problemas da sociedade só pela norma. Isso não existe, isso é impossível, o direito não tem essa façanha. E o Brasil hoje é um país que está dividido, é um país que está rompido, é um país que não se reconhece, é um país que se agride, é um país que sofre de uma divisão estrutural. Falar em pacto hoje, sem falar num pacto de natureza social que possa refazer o conceito de cidadania, é só lei. É só lei. E eu fiz alguns apontamentos, porque eu sou da velha guarda, então eu gosto de escrever a caneta, eu estava escrevendo de ontem para hoje. Nós precisamos primeiro reconstruir, Newton, o que eu chamo de identidade nacional. Qual é a identidade nacional construída ao longo dos séculos no Brasil? O Brasil é o país do futebol, por exemplo. Nós tomamos 7-1 dentro do Maracanã, da Alemanha. Nós não somos o país do futebol. Nós estamos desnorteados com isso. Nós éramos o país da cordialidade. O brasileiro é um povo cordial. Que povo cordial é esse que mata a cada 23 minutos um jovem negro? Que povo cordial é esse que tem 60 mil mortos por assassinato no ano? É um Vietnã a cada ano no Brasil. Então, que povo cordial é esse? Nós não somos um povo cordial. Esse era o país do samba, era o país das mulatas, não somos também. Nós perdemos a identidade nacional, nós construímos, na verdade, foram estereótipos, né, que não são verdade, são construções. E nos falta retomar o processo dessa construção de verdade. Né? Eu gostaria de chamar à discussão uma autora que é aí de pertinho de vocês, que é a Elaine Brum, de Ijuí, hoje mora em Altamira, e a Elaine fala muito disso. Né? Esse Brasil do século XXI, ele se olha no espelho e ele não se reconhece.
Ele se olha no espelho e ele vê um mosaico de faces que não se conversam. E aí, quando a gente não se reconhece, a gente olha no espelho e não se enxerga, a gente, na verdade, não vê um rosto, a gente vê uma máscara, né? E eu quero dizer para vocês que eu enxergo muito desse processo de desfragmentação do Brasil, porque o Brasil sempre foram vários Brasis, a partir de 2013. 2013 é um desses anos que eu acho que são emblemáticos. Esse ano começa com o incêndio da Boate Kiss, que é um escancaro, quando a nossa juventude, o que de melhor nós temos, ela morre numa boate da minha cidade, que é Santa Maria, porque os poderes públicos corruptos, incompetentes, inoperantes, são incapazes de prover o mínimo existencial para que um pai possa mandar o filho sair à noite e se divertir, que é segurança. Esse ano passa pelos Black Bloc, essa novidade que surge com os protestos por causa de 20 centavos. Nós vamos passar ali por fenômenos mundiais interessantíssimos, mas o ano de 2013 escancara para o Brasil que o Brasil já não se enxerga mais no espelho, que o Brasil é incapaz de dialogar com ele mesmo. E as pessoas vão construindo um processo, Nilton, que me preocupa muito, que é o processo que eu chamo de auto-verdade. Todo mundo tem a sua verdade. O problema é que esta verdade não corresponde à realidade, ela não corresponde aos fatos. Cada um é dono de uma verdade. E como eu só falo para aqueles que acreditam na minha verdade, eu sou incapaz de fazer diálogos, eu sou incapaz de construir pontes. Então, eu estava vendo no Instagram, ontem ainda, a coisa funciona assim. Vem uma notícia, alguém entra lá e diz assim, a notícia é contrária ao presidente. Alguém entra lá e diz assim, quando é que o PT, que roubou tanto, vai devolver o dinheiro? Primeiro que partido político não rouba, quem rouba são pessoas. Aí a resposta, o argumento teórico, a discussão aprofundada do processo vem logo depois, quando alguém coloca a expressão mu e algumas figurinhas de gado. Esse é o Brasil de hoje. Os diálogos são diálogos de surdos. O Brasil é como uma carta que não chegou ao destino, porque quando eu falo, eu não sou ouvido. E quando o outro fala, também não ouve. Então não tem diálogo. Discutir pacto federativo sem discutir um pacto social que reconstrua pontes no Brasil é um excelentíssimo exercício jurídico, mas de uma inutilidade atroz, porque não vai funcionar. Porque não vai funcionar. Porque o Brasil não é o Brasil. O Brasil não se reconhece em si mesmo hoje. E nós precisamos reconstruir essa transição que nós perdemos. Nós precisamos dialogar. E dialogar não é gritar, dialogar não é berrar, dialogar não é falar para aqueles que vão me chamar de o cara. Tem uma expressão aí que a juventude usa que eu fico louco. Lacrou. Lacrou. O cara lacrou na internet. Mas o que é lacrar, cara? Eu sou da velha escola, eu tinha que citar 3 autores para sequer pensar que eu estou dizendo alguma coisa. Agora eu digo mu e o cara diz lacrou. Isso é uma pobreza teórica que acaba se aprofundando Os espanhóis têm uma expressão muito cara, que é la grieta, né? La ruptura, que acaba escancarando uma ruptura, porque eu não posso falar só para os meus, eu tenho que falar para os outros. Mas eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil porque quando tu discute com alguém que não tem argumentos, tu fica meio que falando no vazio. Esses dias eu estava assistindo aqui a CNN e o segundo debatedor que debate com o Coppola pediu o boné. A primeira foi a Gabriele Pirioli e agora foi o Arruda lá. Eles não aguentaram, era como discutir com um louco. Tu fala, tu argumenta e o maluco fica falando a mesma coisa, não importa de que forma tu seja capaz de interceder com ele. Então, essa é a grande tragédia brasileira, né? A nossa tragédia é que as palavras existem, mas elas já não dizem. Elas estão lá, mas elas não dizem, porque as palavras estão dissociadas da realidade. Ninguém está querendo ouvir. Se eu não estou querendo escutar, para que eu vou dizer se ninguém quer me escutar? Isso que nós estamos fazendo hoje aqui é de uma preciosidade atroz.
Eu estou conseguindo falar o que eu posso argumentar e eu tenho gente disposta a me ouvir. O Brasil precisa mais disso. O Brasil precisa de mais discussão. A gente isolou aquele tio chato do almoço de domingo, não queremos mais saber dele, porque ele é bolsonarista, mas o tio chato também me isolou. E aí eu não estabeleço diálogo. Então, ninguém me escuta. E isso é terrível. Se eu quiser falar de um pacto federativo sem falar de um pacto federativo social, ele não vai existir. Tá? Então, como é que eu vou estabelecer como premissa desse pacto social? Primeiro, Newton, eu acho que nós temos que rever o papel dos poderes. Quando se falar da discussão de um novo pacto federativo, vamos discutir o papel dos poderes. A justiça não é Sérgio Moro, a justiça é a Constituição. Nós temos que parar de personalizar o poder no Brasil. É disso que se trata. Não é o juiz que importa, é a lei que importa. Ponto. Ah, tu és garantista? Sim, eu sou garantista. Quando eu tinha a idade de muitos dos que estão me escutando aqui, ser revolucionário era ser contra a lei, pois agora, na minha idade, ser revolucionário é pedir que se garanta a lei. Então, sim, eu sou garantista, mas não sou eu que importa. O que importa é a lei, o que importa é a Constituição. Ponto. Então, um pacto federativo que se preze tem que começar colocando os poderes nos seus devidos lugares. O poder, não as pessoas. Eu não posso personalizar, porque ninguém é dono do Estado. O Estado é do povo. E isso é uma das trágicas consequências dessa grieta, dessa ruptura que nós vivemos. O grande sacrificado disso é a política, porque o papel da política é estabelecer os consensos. As pessoas podem pensar diferentes, devem pensar diferentes, cada um tem a sua forma de pensar, mas é a política que acomoda essas questões. É a arte da negociação, que é a essência da política, que faz isso. Mas como ninguém está falando para ninguém, ninguém está escutando ninguém, ninguém está discutindo com ninguém, a primeira vítima desse processo, dessa nossa modernidade, é que morre a verdade e morre a política também. Eu copio aqui a Elaine quando a Elaine chama isso de auto-verdade. Quer dizer, a verdade é o que eu quero que seja a verdade. Tem uma passagem interessante de um escritor americano, eu acho que é Daniel Moynihan, ele diz assim, ó, todo mundo tem direito a ter opinião, o que nós não temos direito a ter fatos, porque os fatos são o que eles são. Eu posso ter opinião sobre os fatos, agora eu não posso construir fatos. E no Brasil hoje nós estamos construindo fatos, nós estamos pervertendo a realidade. O nome disso é fake news. Como é que tu vai construir um pacto federativo sob a lógica de fake news? Eles são impossíveis, nós precisamos resolver esses problemas, porque as pessoas têm que ter contato com as ideias e as ideias têm que representar fatos, e esses fatos têm que representar verdade. Então, nós precisamos repensar o pacto federativo, né? No sentido de dar aos poderes aquilo que eles têm que ter. Tem duas coisas que eu acho fundamental, que precisam ser discutidas também numa discussão de pacto federativo. Um deles, nós precisamos, de uma forma muito eficiente, e os dias de hoje são um exemplo disso, mas os dias de hoje são resultado de momentos históricos que nos antecederam, proteger a cultura. Ponto. A cultura é a língua viva, Newton. É a cultura que faz com que a gente pense. As palavras são só palavras, a cultura dá às palavras sentido. Então, quando a gente vai ao cinema e sai de lá chorando porque se emocionou, o nome disso é cultura. A palavra nos toca. E a cultura, por nos tocar, por nos fazer pensar, por nos fazer raciocinar, por nos fazer reagir, é o primeiro morto dos regimes ditatoriais. Ela não é atacada de graça, porque a cultura nos faz pensar. Então, nós precisamos de um pacto federativo, sim, proteger a cultura. Eu estou convencido disso. Quando eu vejo os artistas, quando eu me toco num quadro, numa peça de teatro, eu vejo a cultura que é a palavra viva. Uma palavra solta ao vento é só uma palavra, mas na boca do artista, na boca do cantor, quem puder, por favor, assista aí, está rolando no YouTube, a Seu Jorge e o Alexandre Pires cantando uma música que se chama Zé do Caroço, da Alessi Brandão, aonde no meio da música ele coloca uma outra música, uma poesia dos Racionais, MC, sobre a negritude.
Cara, aquilo ali é um chute nesse Brasil discriminador e racista. Ele vem como uma força absurda batendo na gente. Mas quem faz isso é a cultura. Eu podia ficar aqui 4 horas falando sobre racismo. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre racismo. Eu não teria a força que tem o seu Jorge cantando aquela música. Porque isso faz a cultura. A cultura nos toca. Então, o Pacto Federativo tem que proteger a cultura. O Pacto Federativo tem que mexer nesse vespeiro que se chama imprensa no Brasil, no sentido de que, já que é uma concessão pública, nós temos que ter muito, muito bem claro de que forma se faz o uso dessas verbas, porque a imprensa só se justifica se ela for fiscal. Se ela não for, não precisa da imprensa. Não precisa. Aí a chapa branca pode botar um cara ali que ele vai reproduzir exatamente o que eu faço. O papel da imprensa é de fiscalizar, mais até do que os poderes. Então eu tenho que garantir que isso aconteça, né? Então, se eu tenho um grande problema no Brasil hoje, que eu acho que antecede o Pacto Federativo, que é a construção desse novo pacto, o que eu preciso desmontar primeiro? Eu preciso desmontar primeiro essa cultura da auto-verdade, que todo mundo acha que é dono da verdade e a coloca do jeito que entender que for. E como é que eu faço isso? E aí fica o mote para o Newton discutir. Só tem um jeito, na minha modesta opinião, nós temos que resgatar o comum. O comum é aquilo que nos une, o comum é aquilo que é um transcendental que não pode ser discutido. O Newton pode dizer, serão os direitos humanos? Sim, concordo, pode ser. Mas dentro da ideia de resgatar um pacto federativo decente, Newton, eu acho que o comum é a comunidade, o comum é o município. É lá que as coisas acontecem. É por lá que eu tenho que começar a ideia de reconstruir um novo pacto federativo. É pelo município que eu devo construir e começar a construir. Porque as pessoas, entre os seus iguais, elas se reconhecem, elas se entendem. E esse pacto precisa passar por isso. Nós precisamos, sim, urgentemente, né, fazer esse novo pacto social brasileiro, tentar costurar isso que foi rasgado, voltar a sentar com os tios chatos no almoço de domingo, para que se possa reconstruir um país de forma que ele tenha futuro, porque senão nós não teremos futuro. Divididos, rompidos, nós não chegaremos a lugar nenhum. E aí tudo aquilo que for técnica tributária, técnica de extinção de municípios não servirá de nada, porque nós continuaremos não sentando com o nosso tio no almoço de domingo. E isso é um conceito básico sobre o qual toda a sociedade se assenta. Família. As famílias se romperam. Quando a família se rompeu, a nação se rompeu. E nós precisamos juntar isso de novo nesse termo que eu costumo chamar de Pacto Federativo Social. Eu espero não ter ocupado demais a cabeça de vocês. Eu acho que talvez alguns estivessem esperando que eu fosse falar de alíquota de imposto. Não é a minha praia, eu sou um pensador da filosofia. Eu gosto de pensar o mundo a partir das pessoas como agentes transformadores da realidade do mundo, e não que o mundo mexa com as pessoas. Então, se o Brasil não fizer isto, e aí nós vamos ter que ter agentes capazes de fazer, não será a presidência da República que o fará, não será. Cabe a nós, como universidade, fazer as discussões para que isso volte a acontecer. Todos nós aqui somos agentes sociais. E como agentes sociais, nós vamos ter que começar a dar o exemplo. É por isso que eu estou vindo aqui, nessa tarde de quarta-feira, conversar com vocês para dizer, nós vamos ter que reconstruir pontes, gente. Porque senão, daqui a pouco, o fosso vai ser tão grande que essa nação se dividirá. Daqui a pouco, o Sul é meu país, não vai ser só mais um movimento. Nós vamos ter o Nordeste é meu país, e a hora que o Nordeste é meu país quiser se separar, São Paulo vai bater palma na mesma hora, porque a segunda a pedir vai ser São Paulo, e depois vai ser o Rio Grande do Sul, e aí acabou. E aí acabou. E aí pacto federativo para lá ou para cá vai fazer muito pouca diferença. Tá bom? Devolvo a palavra, então, ao nosso moderador. Muito obrigado, professor José Everton, é sempre um grande prazer ouvi-lo. Eu vou deixar as perguntas para o final, eu vi que já tem algumas inquietações aqui no nosso chat. Ao final, então, eu abro para as perguntas. Então, passo a palavra
de plano ao nosso querido professor doutor Newton César Pilau. O professor Newton é pós-doutor em Direito pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, é doutor em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, especialista em Direito Político pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e atualmente é professor da Universidade do Vale do Itajaí e coordenador do curso de Direito em Balneário Camboriú. Dedica seus estudos à área constitucional e seus eixos sobre direitos e garantias fundamentais, organização e administração do Estado. E também exerce a função de presidente da Comissão Estadual de Educação Jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina. Professor Newton, muito obrigado. Com o senhor a palavra. Boa tarde a todos, uma honra estar ao lado de vocês. Gostaria de fazer a saudação ao professor Dr. Leyton Lenz Pilau Sobrinho, coordenador do programa de mestrado da UPF, ao professor Dr. José Everton da Silva, um colega fantástico, e vou aproveitar a sua fala para aprimorar a minha e também estabelecer uma mudança de paradigma do que eu iria falar, então, porque fiquei maravilhado e encantado com a tua manifestação, professor José Everton. Gostaria de saudar o professor Dr. Paulo Roberto Ramos Alves, que é quem faz a mediação, uma honra estar ao teu lado de novo. Dizer também da saudação que devo fazer a Vitória Faria Barbiero, que organizou o evento, e também ao professor mestre João Luiz Severo da Cunha Lopes. Gostaria de me manifestar sobre o Pacto Federativo, dizendo que algo importante na fala do professor Dr. José Everton que deve ser citado. Primeiro, como ele fala de identidade nacional, e ele fala de município, o espectro de atuação de um ao outro é distante, mas eu vou procurar aproximar, buscando me concentrar nessa fala e se vincular, portanto, todo o meu dizer com relação a essa pandemia. Talvez eu consiga fazer um diálogo com relação à saúde e à relação que está acontecendo nesse país nesse momento para poder falar de Pacto Federativo. Primeiro momento, eu sou obrigado a dizer que a situação inicial que se apresenta, ela é revelada através da criação, neste momento de pandemia, de vilões, de super-heróis, também de banalização da morte, e da revelação bem clara neste país, onde se busca reconstruir um pacto federativo que, como diz bem o Falcão do Rapa, paz sem voz não é paz, é medo. E nós temos uma população, ou uma sociedade, vinculada a essa expressão de que paz sem voz não é paz, é medo. Mas, quando falamos nisso, me veio à tona o professor José Everton me dizendo assim, olha, identificação nacional, então quero dar algum exemplo de identificação nacional com relação à proteção da saúde que deveria ter sido feita nesse país e que não foi feita até agora. Uma pandemia não foi feita. Eu falei de vilões e super-heróis, porque vilões são as crianças que não podem sair, não podem ficar, não podem sentar, não podem levantar, não têm educação, não têm preparação e são consideradas aquelas grandes transmissoras do vírus Covid, afastadas do contexto social dos adultos. Já que se fala numa reestruturação de pacto federativo social, como bem foi manifestado pelo professor José Everton, que espaço sobrou para crianças, que são alijadas do todo hoje. Segunda categoria que se criou com essa pandemia, para quem fala em pacto federativo, que eu procuro é devolver a Constituição à sociedade, não deixar na mão dos poderes públicos, assim devolvê-la à sociedade, é que se criou também super-heróis. Os super-heróis são aqueles que, imunizados, depois de superado o coronavírus, saem às ruas sem máscaras, como se estivessem ali sendo os verdadeiros donos desse país e circulam por aí afrontando os decretos tanto do município, de qualquer que seja, quanto do Estado, livremente, como se nada pudesse causar aos demais, não tendo o próprio senso de sociedade ou de responsabilidade, criando então a figura dos super-heróis. Só que para chegar ao ponto de buscar uma identidade nacional, segundo a fala do professor José Everton, eu vou trazer uns dados aqui com relação a alguns países que têm sim identidade nacional, para poder pensar no Pacto Federativo e trazer isso para o nosso contexto. Falando em pandemia no aspecto global, nós temos hoje mais de 13 milhões de casos, 575 mil mortes. A China, que tem identidade nacional,
86 mil casos e 4.700 mortes. Ah, querem entrar na onda de discutir que os dados não são verdadeiros? Não é meu problema. Estou falando de identidade nacional. Se eu for trabalhar em um outro país, eu vou pensar, por exemplo, na França, que hoje está com 163 mil casos e 29 mil mortes. Então, vou pensar em outra identidade nacional, vou pensar lá na figura do Reino Unido, mais abrangente, portanto, 294 mil casos e 44 mil mortes. Ah, mas claro, outra identidade nacional, vamos pensar na Espanha, falamos da Universidade de Alicante, a Espanha com 255 mil casos e 28 mil mortos. Ah, e a Itália? A Itália, sim, 243 mil casos e 34 mil mortos. Ah, mas vou sair dessa esfera do continente europeu e vou para a América. Vou lá para os Estados Unidos. 3.340 mil casos e 135 mil mortes. Ah, mas são países desenvolvidos, então talvez comece a comentar sobre outros países da América Latina. Vou pegar também um que tem identidade nacional fortíssima, o México. 304 mil casos e 34 mil mortos. Ah, mas parece que todos têm um número fortíssimo de violência contra a existência humana, não dando muita atenção à vida. Então, vou voltar ao continente europeu e vou pensar, por exemplo, na Alemanha. A Alemanha talvez fez um pouco diferente. Tem 199 mil casos hoje e 9 mil mortos. Mas como se banalizou as mortes, tanto faz ser 9 mil mortos ou 70 mil mortos. Porque eu preciso chegar também na América do Sul para poder falar sobre a questão do Pacto Federativo. Eu vou para a Argentina, eu tenho 45 milhões de habitantes, 103 mil casos e 1.900 mortos. 45 milhões de habitantes. E vocês sabem quantos mil mortos tem o Rio Grande do Sul? Ah, é 1 milhar somente. Banalizou-se a morte. Uruguai, com 3 milhões 489 mil habitantes, tem 929 casos e 31 mortes. O Paraguai tem 7 milhões e 99 mil habitantes, tem 2.980 casos e 25 mortes. O Chile tem 18 milhões 936 mil habitantes, tem 319 mil casos e tem 7 mil mortos. Trazendo essa identidade nacional, nós entramos no nosso pacto federativo com todas as suas assimetrias necessárias e justas ao momento daquele que busca a manutenção federativa, que é o que eu busco, com reestruturação, mas com manutenção federativa, e vou aos estados do Sul e vejo que, efetivamente, a trilha seguida também é do caminho errado no trato de uma pandemia e na banalização da morte, porque isso não serve. Vou descobrir que o Rio Grande do Sul, que já não é mais o grande estado do Sul, já não é mais o maior estado do Sul, o maior é o Paraná hoje. O Rio Grande do Sul, que tem hoje 11 milhões 423 mil habitantes, já tem 40 mil casos e tem 1.040 mortes. Santa Catarina tem 7 milhões e 254 mil habitantes, tem 46.050 casos e tem 534 mortes. O Paraná tem 11 milhões 518 mil habitantes, tem 45 mil casos e tem 1.146 mortes. Todos estão tratando o direito à saúde com excesso de desrespeito à vida humana. Todos. O Brasil é um atentado no desrespeito à saúde e à vida humana quando tem, entre os seus 211 milhões de habitantes, 211 milhões 782 mil habitantes, já 1.884.000 casos e mais 72.883 mortes pelo site da Organização Mundial da Saúde. Mas pelo site do governo federal tem mais. Tem 74 mil mortes.
Isso para revelar que, quando vai se falar, portanto, de pacto federativo, eu tenho que ter a cautela suficiente para compreender o que seja uma federação, e federação, na verdade, é um pacto de consenso das divergências. Por isso, apresentei os dados do sul do país para demonstrar que os resultados de preservação das vidas humanas em Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande do Sul são destoantes. Eles destoam porque eles não revelam qualidade no trato da saúde pública e revelam uma imensidão de mortos do qual nós não podemos aceitar, e não vai ficar esse momento histórico, neste registro, o calar, o silêncio. Porque eu sei que paz sem voz não é paz, é medo, e eu não estou com medo. Considero um desrespeito eu ter no sul do país aquele que se proclama uma região altamente desenvolvida pela tecnologia, pela ciência, pela inovação, pela qualidade do pensamento e pela fala aberta. Eu considero que a dignidade da pessoa humana está sendo desrespeitada nesse momento de busca de manutenção de um pacto federativo. Mas, quando eu falar de federação e de pacto federativo, eu estou falando em competência, autonomia. Eu vejo que dentro dos entes federados, já que a tarefa nossa agora poderia ser de discutir a questão tributária, mas nós temos que discutir efetivamente a questão da autonomia e competência dos entes federados para atuar numa situação de pandemia, e o momento requer uma atuação efetiva nessa questão da pandemia, fruto até do devido processo legal, e que eu sei que existe esse pacto de consenso às divergências. Eu descubro, portanto, que sim, todos os entes federativos estão autorizados a normatizarem regras de proteção à saúde e à vida humana. Todos. Ah, mas não basta. Há uma discussão dos entes federativos, quem pode, quem não pode. Tudo bem, eu chamo o guardião da Constituição, que não seria nem necessário, porque basta eu olhar o artigo 23, 24, 25, 29, 30 e 32 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que eu descubro com facilidade que qualquer prefeito, qualquer governador pode normatizar questões em defesa da saúde no trato da pandemia. Mas não bastou. Precisa do grande Supremo Tribunal Federal se manifestar. Ocorreu, no dia 8 de abril de 2020, uma DPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 672, relatada pelo ministro Alexandre de Moraes. O pedido dessa DPF é do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, do qual atua em valor à saúde humana, à dignidade da pessoa humana, e ao respeito ao Pacto Federativo, que cobra o Pacto Federativo. Então tem que ser saudada a Ordem dos Advogados do Brasil, aonde o Alexandre de Moraes determina, portanto, na sua decisão, a efetiva observância dos artigos 23, 24 e 30 da Constituição, para dizer que reconhece assegurado o exercício de competência concorrente dos governos estaduais, distrital e também suplementar dos governos municipais. Para que façam o quê? Para que imponham medidas que possam acarretar em restrições durante a pandemia, tais como imposição de distanciamento, isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrição de comércio, atividades cultural e a circulação de pessoas, entre outras, independente da superveniência de ato federal em sentido contrário. Mas preserva lá a competência da União. Isso para deixar bem claro que, quando falar de pacto federativo, quando se falar nesse sentido, nós temos que ter a clara revelação de que todos os entes foram emancipados. Então, a esfera de atuação do município, ela é necessária nesse instante, ela é muito necessária nesse instante, e nós cobramos a atuação dos municípios, porque sim, está nas suas ruas, nas suas praças, nas suas comunidades, o evoluir e o trato com relação a essa pandemia, advindo dos recursos que receberem da União e do Estado. Não se tira a culpa, que tem culpa, da União, que não apresentou nada em benefício da preservação da vida e da saúde humana. Nada. Mas,
Nós devemos ter clara a noção ainda, que devemos dizer, para não me alongar no tempo, que nos municípios eu não vejo qualquer campanha com relação à proteção da sua sociedade, com qualquer protocolo, com qualquer medida de proteção. Vocês não sabem hoje quais são as medidas educativas que pode ser dada à sociedade que não é apresentada por nenhum município. E que nós não descobrimos isso nem no governo federal, mas vocês forem ao site da OPAS, que é a OMS na América Latina, vocês vão descobrir lá quais são as medidas. Vocês não sabem qual é o protocolo médico, porque numa pandemia não tem protocolo médico que possa ser escondido. A população tem que saber como vai ser recepcionada no hospital, com que medicação vai ser tratada. Eu não cansei de ver a Anvisa dizer que não pode isso, não pode aquilo. Agora eu quero ver a Anvisa dizer o que pode. Não vejo qualquer protocolo médico, portanto, sendo revelado como se fosse guardado para os conselhos regionais de medicina, por exemplo, o que não é. Não vejo qualquer medida de educação, como já havia dito, não vejo qualquer instrumentalização de todos os EPIs que precisava ter as pessoas para voltarem aos seus trabalhos, etc. Não vejo desinfecção de ruas, não vejo medida de temperatura das pessoas entrando nos locais, nos comércios, etc. Não vejo redução de público acontecer efetivamente e não vejo qualquer orientação para a criança. Então, o que se verifica quando se falar de pacto federativo é que nós precisamos sair da mediocridade, do silêncio, de uma sociedade que está calada porque cansada. Só que eu não preciso mais ficar cansado, eu preciso me reabastecer e encontrar novamente forças para dizer que essa identidade nacional, muito bem propagada pelo professor José Everton, dentro da tese de uma forte atuação do município, que ela seja vinculada à valorização da vida humana, que hoje, neste país, nós já perdemos 74 mil pessoas e que até a próxima semana ou até o mês que vem nós vamos praticamente dobrar esse número, porque nós já somos os vice-campeões mundiais em mortes pelo Covid-19, que é uma verdadeira pandemia, que está muito longe de terminar e do qual a sociedade não precisa mais ficar calada, porque a Constituição não pertence aos poderes constituídos, que não se adequaram aos preceitos constitucionais, que não se adequaram à efetivação dos direitos fundamentais, que não se adequaram à valorização da sociedade e que simplesmente se vinculam ao estabelecimento e à continuidade de seus privilégios, como se aqui fosse um reino. Talvez por isso nós temos ainda no artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil a expressão soberania, mas não lá no artigo 4º, nos princípios das relações internacionais. Mas deixamos claro a todos que conhecem a Constituição brasileira e o Estado brasileiro de que o soberano é remetido à realeza, e a realeza é bem clara, instituída no Brasil para os poderes constituídos, que infelizmente não estão habituados a trabalhar com a sociedade. E, portanto, eu peço a devolução da Constituição à sociedade, não mais a entrega a esses poderes constituídos que precisam se adequar de forma urgente no trato das questões importantes da sociedade brasileira, como, por exemplo, na questão da saúde humana. É a minha fala até esse momento, estou à disposição para o debate. Um abraço. Agradeço, em nome do programa de pós-graduação em Direito ao PF, o professor Newton, pela bela exposição. Eu tenho algumas inquietações que inevitavelmente surgem aqui, mas vou deixar elas para depois. Eu, de imediato, abro a sessão para fins de perguntas. Então, por favor, os interessados que se manifestem. Eu posso responder algumas perguntas que entraram pelo chat aqui? Por favor, professor, à vontade. A Stephanie Teixeira, ela diz assim, quem não tem argumento ataca, por isso eu faço sempre questão de estar presente nos exímios debates proporcionados pelo programa de pós-graduação da UPF. Stephanie, a modernidade, se é que a gente pode chamar isso de modernidade, nós estamos vivendo um processo avassalador em que a estética está tomando o lugar da ética. E isso é terrível. É terrível sobre qualquer lógica que tu possa perpassar de que dizer é mais importante do que aquilo que tu diz.
simplesmente falar é mais importante do que se fala. Então, são tempos difíceis exatamente por isso. Essa é uma característica da modernidade. Então, sim, parabéns por tu estar participando de todos esses momentos e debates proporcionados pelo programa, porque aqui, modestamente, humildemente, a gente tenta colocar a ética antes da estética, né? Até porque eu e o Newton não somos nem caras bonitos, somos dois careca, né? Que estamos tentando fazer pensar. Não é a estética que nos move, mas é a ética. O João me pergunta, qual é a minha opinião sobre o STF? João, não é o STF, é o sistema de escolha que está por trás daquilo que a gente chama hoje das altas cortes brasileiras. Eu tenho uma frase, o Newton conhece bem, que diz, quando alguma coisa não funciona, ou é pessoa ou é processo, né? No caso do STF, é processo. É inadmissível que tu tenha um ministro do STJ que interrompa suas férias para vir dar uma liminar que favorece ao Queiroz por uma prisão domiciliar e o Brasil inteiro diga que ele fez isso porque está de olho no STF. Isso é inadmissível do ponto de vista, mas isso é o problema do processo, João. As pessoas que estão lá venderam a alma ao diabo em algum momento, e esse diabo uma vez era de esquerda, agora é de direita. Então, quando um presidente anuncia que o próximo ministro do STF será alguém terrivelmente evangélico, eu não sei o que isso quer dizer. Talvez se um dia o Brasil tenha um comunista no poder, ele vai dizer o próximo ministro do STF será alguém terrivelmente ateu. Eu sonho com um presidente que diga o próximo ministro do STF será alguém terrivelmente entendedor de direito. Aí eu gostaria muito que fosse isso que eu gostasse de ouvir. Porque a qualificadora para ser ministro, um ministro da mais alta corte do país, é o conhecimento jurídico. Mas não é só da mais alta corte, é da pequena corte, é dos TJs Brasil afora, mas o sistema todo é assim. O Newton sabe de quem eu vou falar, eu não vou dar o nome do santo, eu vou dar um milagre. Um determinado amigo nosso foi candidato aí a ser desembargador pelo 5º, e como ele estava mal de grana, ele pediu para usar o meu escritório como ponto de apoio e o telefone. E eu assisti algumas conversas, nada, mais nada republicanas visando a sua nomeação. Promessas que fariam corar, olha, o mais terrível bandido, do que teve que garantir, prometer antes da nomeação. É o processo que está errado. Esqueçam as pessoas, esqueçam se é Alexandre Moraes, se é o Luiz Fux e a sua peruca maravilhosa, esqueçam isso. Não são as pessoas, é o processo que os leva lá. Você tem uma assimetria, para usar uma palavra do Newton, muito grande, muito díspares entre os ministros, alguns de um conhecimento muito avalizado, outros nem tanto. Supremas Cortes deveriam ser o depositário final de uma longa carreira jurídica, com muitos livros, com muita formação, para que se chegue lá alguém com esse embate. Nós não podemos ter esse tipo de negociação. Então, se é para mexer em alguma coisa nesse sentido, no Pacto Federativo, sim, que o processo de nomeação seja outro. E também dentro disso tudo que eu estava falando, é dizer o seguinte, não se constrói pacto federativo sem que se inclua nele o povo. Democracia é sinônimo de povo. Democracia não é sinônimo de um outro tipo de manifestação. Então, é preciso garantir isso. Tá? É preciso que isso faça parte do processo. Mas não, o STF não é o problema, não. O problema é o processo de escolha para se chegar lá. Muito bem. Sessão aberta para perguntas. Eu tenho algumas inquietações que gostaria de compartilhar com os nossos queridos convidados. Em particular, em relação aos últimos anos do Brasil.
Eu vejo com grande preocupação, compartilho a preocupação de que passou a ter lugar um discurso que há poucos anos atrás era impensável. E parece que o discurso violento, o discurso intolerante que tomou conta do imaginário de grande parte da população hoje, por vezes legitima essa mesma parte da população a manifestações democráticas. Vejam, nós vivemos em um país que hoje que a Constituição serve para propósitos do agente A, B, C, D ou E, quando lhe é conveniente. Nós vivemos em um país onde violência por parte do Estado é aplaudida por parte da população. Vivemos em um país onde Paulo Freire é um inimigo, taxado como tal por pessoas que sequer o leram. E me parece que esse conjunto de pseudo-ideias, de ideias construídas a partir de instâncias políticas e sociais que tivemos, tem cada vez mais colocado o nosso país em uma direção nada boa. Nada boa. Eu vejo com preocupação a ideia de que nós conseguimos olhar para o outro. E me parece que a internet, em muito, acabou sendo responsável por isso. Um meio de comunicação jamais visto antes na história da humanidade, um meio de comunicação que tem toda a possibilidade construtiva no que diz respeito à troca de ideias, acabou, parafraseando Humberto Eco, dando voz a uma legião de imbecis que utilizam esse meio contra, inclusive, o seu próprio direito de dizer aquilo que dizem. Então, eu gostaria de compartilhar essa pequena inquietação e ouvir o professor José Everton e o professor Newton a respeito desse papel dos meios de comunicação hoje no que diz respeito à construção de um novo pacto federativo. Posso falar, Zé? Claro, Newton, claro. Eu tenho bem claro isso, que a possibilidade de comunicação, ela sempre é nobre para a sociedade. Então, eu não visualizo jamais qualquer restrição, e quanto mais transparência, melhor, e não sou favorável a qualquer forma de estabelecimento, algo que não seja sinônimo de liberdade. Como não tem, eu fico com a liberdade. O custo que uma sociedade paga por fake news, etc., é um custo da liberdade de imprensa. E eu vejo em toda a história que eu devo sempre, inclusive nos momentos de crise, valorizar essa liberdade de imprensa. Então, sei da tua preocupação, da angústia, mas eu visualizo que qualquer caminho de retirar a palavra liberdade para a imprensa, ele é dissociado desse momento histórico de crise que nós estamos vivendo. Então, a gente tem que ter sempre a cautela de compreender que os excessos e os desvirtuamentos da atividade da imprensa podem ocorrer. Mas nós todos somos observadores da história e nós vamos ter o tempo certo para contar o que cada um fez pelos seus andares por aí. Então, eu trabalho dessa forma, minha mente de valorização sempre plena de qualquer atividade de comunicação, que comunique. E hoje, quanto à questão da força endogênica que existe, porque você às vezes tenta se comunicar e você não consegue se comunicar, porque você já é freado e filtrado, então essa impossibilidade de imprensa livre, ela já existe também. Mas seria uma posição para enfrentar o debate realmente e para provocar o debate. Mas considero bem importante a tua reflexão, Paulo, e mais do que tudo, ela nos deixa assim pensativos com relação à temática no momento tão conturbado dessa sociedade brasileira. Só que a gente deve lembrar que a história brasileira, ela se vincula ao sentido de dominação do outro, porque aqui teve escravidão que não teve nos países latino-espanhóis. Então o sangue ainda ferve pelo sentido de domínio. Isso aqui é um país racista e discriminador a todo instante.
Então, a gente não pode esquecer disso, a nossa tarefa é alterar, tentar transformar nesse sentido. Seria essa minha contribuição para tornar o debate mais amplo. Olha, essa reflexão do Paulo aí, ela dá um outro diálogo, né? Mas vamos lá, vamos por partes. A questão do discurso violento. Durante muito tempo, essa questão do discurso violento, ela me incomodou pelo seguinte: eu vejo que o discurso é como semente, ele só floresce se tiver campo fértil. Então, a primeira questão que a gente precisa entender é que o brasileiro não é tão pacífico quanto aparenta. O discurso violento, ele encontra respaldo, se não é na maioria, numa importante parcela da população. Ele estava adormecido, ele estava latente, mas o discurso só fez aflorar essa personalidade, que é a personalidade do cara que faz arminha, do cara que acha que está certo, bandido bom é bandido morto. O discurso deu voz a uma legião que já existia. E aí talvez seja um fracasso do nosso processo educacional, porque nem todo mundo que está fazendo arminha e acha que bandido bom é bandido morto está nas esferas mais pobres da população ou menos culta. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tem gente aí que passou por universidade e eu conheço o Newton também, um que até pós-doutor é. Então o Brasil é feito desses contrastes, né? Essas pessoas legitimam o discurso. E aí nós temos o grande problema, que é o que eu chamo da adesão. O que é adesão? É quando tu fica quieto, tu adere. Tu adere ao discurso, porque tu não te contrapõe. E aí nós estamos nos contrapondo. Eu e o Newton estamos dando a cara a bater, o Paulo, o Liton, a UPF com os diálogos, e nós estamos aqui dizendo, olha, isso está errado. Mas e a maioria silenciosa? E o silêncio dos bons? Onde é que fica? Fica como? Adere. Adere, porque o discurso é ação. Se eu não me contrapor, eu aderi. Porque ele acaba como ação, levando de roldão. A questão do Paulo Freire, Paulo, ela é mais complexa do que isso. O Brasil sempre teve problema em se reconhecer, ou reconhecer o Brasil. O Nelson Rodrigues cunhou uma expressão que eu considero fantástica. O Brasil tem síndrome de cachorro vira-lata. Só se sente bem sendo chutado. Nós não podemos ser bons. Nós temos que ser isso que nós somos mesmo. Mas também é brasileiro. É a expressão que a gente gosta de usar. Paulo Freire é reconhecido no mundo inteiro. Ele só não é reconhecido no Brasil, ou por parcela de brasileiros. Chega a ser fantástico. Eu tenho uma experiência que eu passei com um professor, o Josemar, o Milton conhece. O Josemar foi para a Rússia para fazer lá um curso, uma especialização, uma coisa assim. E aí ele estava lá e conheceu, ele estava na Itália e conheceu um casal de russos que vinha de lá, eram professores, e aí o Josemar perguntou assim, eu queria que vocês me falassem mais sobre Vygotsky, porque Vygotsky, eles olharam para ele e disseram, por que tu quer saber de Vygotsky se vocês têm Paulo Freire? E aí ele ficou em silêncio, naquele silêncio que as pessoas ficam quando são desarmadas com o seu próprio argumento. Os russos perguntaram, mas por que vocês precisam do Vygotsky se vocês têm Paulo Freire? Porque nós temos essa síndrome de que o que vem de fora parece que é melhor do que aquilo que tem aqui dentro. Isso é da nossa personalidade, essa coisa de achar que o estrangeiro é melhor do que o brasileiro. Sempre foi assim. E aí o Brasil acaba tomando tapas na cara, e eu quero pegar essa questão do racismo, do Newton. O pensamento não é meu, o pensamento é do Marcos Vinícius, professor nosso aqui, e que ele divide, primeiro que o racismo é só um tipo de discriminação, né? O racismo é a discriminação por cor, por raça, enfim. E ele diz, olha, tem dois tipos de racismo no mundo, né? Aquele que é genocida mesmo, que quer matar, que é o americano, ele vê no outro um inimigo, mas tem o colonialista, que é o nosso, que é explorar, que é humilhar, que é espizinhar. Então nós dizemos para o mundo lá fora, não, no Brasil não tem racismo, mas nós temos elevador de serviço. Não, o Brasil não tem racismo, mas o Brasil é um dos últimos países a legislar e a reconhecer o direito das empregadas domésticas, por exemplo, cuja grande maioria são negras.
O Brasil não tem racismo, mas quem mais morre no Brasil é negro. Então, essas questões e essas discussões que o Brasil tem são as suas contradições. O Brasil é tão fantástico. O Brasil, se a gente parar para pensar, perdeu uma Copa do Mundo dentro de casa em 1950. Tá? Dentro de casa. Quem é que nós culpamos? Nós tínhamos 22 jogadores, um treinador, nós culpamos o goleiro, que era negro, o Barbosa. Nós culpamos o goleiro. Os outros 10 não eram culpados. O culpado era o Barbosa, o goleiro. Tem uma passagem fantástica de um documentário em que o Barbosa diz, em 66, eu acho, o Maracanã trocou as traves de madeira por traves de metal. O administrador do Maracanã me deu as traves em que eu joguei contra o Uruguai. E eu toquei fogo nelas para tentar me eximir daquele pecado. E aí ele diz uma frase que me doeu muito: eu sou o único condenado a uma prisão perpétua no Brasil, porque o meu crime não expia nunca, eu serei sempre o responsável pela perda de uma Copa. E aí o deboche vem bater na cara do Brasil, porque aí em 58 nós vamos ser campeão do mundo, tendo como herói um negro, né? De 17 anos, chamado Pelé. E aí a elite, aí o Brasil se descobre bom em alguma coisa, mas ele é bom porque tem um negro. Eles fizeram de conta que não viram isso, o Brasil tomou outro tapa na cara em 62, porque o cara que ganha a Copa em 62 tem a perna torta, é meio negro, meio mulato, e é louquinho de amarrar, que é o Garrincha. Então, o Brasil, ele carrega em si essas suas contradições, e quando a gente para pensar sobre elas, como em ambiente como esse, a gente acaba se deparando com isso, que é uma enorme contradição. O Brasil é uma enorme contradição. Mas o Brasil é uma enorme contradição porque o Brasil não reconhece o Brasil. Tem uma elite perversa que não olha para o seu povo. A gente chega no andar de cima e a primeira coisa que quer fazer é passar férias na Europa. Né? Quando a gente vai para Natal, a gente acha fantástico ser servido quase como se fosse um senhor dos escravos por todos aqueles ali que nos cercam. Isso para nós é normal, faz parte do processo. Eu ainda me sinto bem, eu estou ajudando alguém aqui. E eu não me importo que isso esteja acontecendo com um semelhante brasileiro. Mas e eu que tenho voz e vez e que posso atuar nesse sentido, me calo, me serve. Então o Brasil é feito dessas contradições, é feito dessa falta de rumo e de prumo, né? E com relação à liberdade da imprensa, eu concordo com o Newton. Né? A liberdade em sempre tem que existir sempre, Newton. Excessos têm que ser cobrados, a gente tem que efetivamente... Né? E a minha grande esperança da internet era essa, de que a internet viria para botar um pouco de ética na imprensa, porque a gente poderia, pela internet, fazer o contraponto àquilo que a imprensa não faria. Em algum momento aí a gente se perdeu, né? A gente se perdeu e a imprensa e a internet virou esse lugar maluco em que todo mundo é dono da sua própria verdade. É preciso, talvez, reconstruir isso. Esse é um papel da universidade, tá, Newton? Tá, Paulo? Reconstruir a verdade através de processos da internet, como esse programa que vocês estão fazendo, como esse movimento que é o diálogo. Nós precisamos estar sempre batendo na tecla. Água mole em pedra dura, tanto bate até que uma hora fura. Muito obrigado. Nós temos uma pergunta aqui do professor Litton. Qual seria o caminho para repactuar o Estado, um modelo federativo como o espanhol, dando mais autonomia às províncias? Posso responder? Pode. Por favor. A questão é que a autonomia é consolidada no país aqui, quanto à questão de competência também. A amplidão da autonomia também é prevista na própria Constituição. Então, a gente pode, por exemplo, trabalhar o artigo 22 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, onde nós temos um parágrafo ali onde a União pode delegar aos Estados competência para trabalhar em diversas questões do direito. E diante do questionamento dele, eu vejo que a amplitude de competência geraria uma autonomia maior ainda, então um caminho interessante a ser trilhado. Considero efetivamente importante essa fala, fruto do artigo 22 da Constituição da República Federativa do Brasil. Diante dos demais, a Constituição já está estabelecida com uma forte autonomia
Porque o que a gente tem que entender, Paulo, o próprio José, tu conhece, é que o federalismo assimétrico me revela possibilidade e não restrição. A única barreira que efetivamente eu tenho ainda de consolidação de amplitude dos estados e municípios é lá no artigo 22, no parágrafo único. Então, eu vejo que a ideia e a reflexão que fala do modelo espanhol, trazendo ao Brasil, ela pode oxigenar um belo pensamento, até para quem está fazendo o mestrado agora, de começar a trabalhar a amplitude de competência dos entes federativos, no intuito de que o parágrafo único do artigo 22, ele seja mais utilizado e possibilitado, portanto, aos estados trabalharem várias questões que dizem respeito às assimetrias da federação. Eu vejo como um pensar interessantíssimo para nós abordarmos a questão. Eu concordo com o Newton. O Brasil é o país por excelência da jabuticaba. Né? O que é a jabuticaba? A jabuticaba é aquela fruta que ninguém sabe muito bem o que é. Ela não dá no galho, ela dá no caule, é um negócio meio complexo. Jabuticaba é por excelência o Brasil. O Brasil fez uma constituição para ser parlamentarista, não foi. Então ela virou uma espécie de jabuticaba, preparada para uma coisa e acabou sendo outra. O Brasil quer um pacto federativo que não funciona como pacto federativo. Para cada R$10 arrecadado em qualquer município desse país, vai tudo para Brasília e volta R$2, R$1, enfim, seja lá o que for. A gente sabe que esse processo é um processo de pedir a bênção, é um processo de estrutura política, seja lá como for. Mas se a gente tem que reconstruir, Liton, esse pacto federativo, na minha opinião, ele tem que passar pelo município. Eu estou convencido de que os municípios são capazes de se resolverem os seus problemas por uma questão muito simples. Os municípios se conhecem. E eu não posso ser contraditório com o meu próprio pensamento, que defendo há muito tempo que a internet possibilita ágoras virtuais, né? A semelhança de uma democracia grega, nós podemos ter essa reconstrução. Agora, a ágora virtual do município vai ser muito mais viável do que a ágora virtual da nação e do Estado. Então, nós poderemos refundar a democracia a partir de uma construção de pacto federativo baseado no município e com um aprofundamento do processo de decisão democrática que é necessário. Porto Alegre viveu a experiência do chamado orçamento participativo. Eu era crítico na época do orçamento participativo, mas olhando agora, pelo retrovisor, aquilo ali foi fantástico. Pelo menos possibilitava que se ouvissem as pessoas, que estivessem interessadas em falar, obviamente. Hoje, nós temos mais possibilidades naquele período. Muito mais possibilidades de fazer. Agora, se tu tens que construir, tu deverá obrigatoriamente começar pelo município. Eu vejo que é a forma. O sistema espanhol é extremamente interessante, mas eu chamo a atenção para o sistema espanhol, que é a questão das regiões, né, Newton? Que as comunidades, a comunidade valenciana, a comunidade andaluz, aquilo ali sim, efetivamente funciona. Eu conheço a experiência de Trento, eu orientei um mestrado de lá. Os pactos dentro da região trentina, na Itália, são fantásticos. Nós temos hospitais regionais, efetivamente regionais, que não são de frutos de decisões políticas, porque é a base do deputado, mas porque são por localização geográfica que atenda a mais municípios. Nós temos a determinação de que existe um aeroporto também por questões de logística e não por questões políticas. Então, eu vejo todo esse processo como um processo possível, se a gente fizer importar as boas experiências que a gente conhece por aí. Ele é bem viável. O que não é viável? É o nosso sistema do jeito que está hoje. Do jeito que está hoje, ele é inviável. Nós precisamos pensar um novo modelo? Sim, claro que precisamos pensar, porque se a gente continuar do jeito que está, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Porque você tem todo o dinheiro e todo o processo amarrado na mão, por exemplo, do ministro da Fazenda, e no nosso caso agora ele não é nem liberal, ele é ultraliberal, então nós vamos correr sérios riscos e sérios problemas. E com reflexo aonde? Lá no município é onde nem conhece Paulo Guedes. Então, as pessoas precisam ter voz, e para ter voz tem que mudar o pacto.
Acompanhando essa tese do professor José Everton de mudança de pacto na esfera municipal, tem que ser revelado que as tarefas constitucionais entregues a esse ente emancipado que é o município, em 88, elas merecem amparo estatal. E amparo estatal, significa repactuar o aspecto da repartição tributária em favor dos municípios de forma forte e vinculada às características de que cada município cumpre uma tarefa enorme com relação ao cumprimento dos direitos fundamentais. Então, esse debate ele tem que ser levantado nessa estrutura de pacto federativo, no sentido de que tem que ser repactuado imediatamente. A tese da emancipação dos municípios, ela é clara desde 88, e que a União não atendeu ainda os clamores ditos pela Constituição e pelo Poder Constituinte originário. Tem que ser modificado, e não nesses percentuais ínfimos que os municípios recebem, por exemplo, no Fundo de Participação dos Municípios. Então, a gente pode pegar lá o título da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, no que diz respeito à tributação e orçamento, e no que trata da repartição das receitas tributárias, fazer uma alteração profunda. Porque, dado a forma federativa anômala que nós temos, a questão do reconhecimento do município como ente federado, ele tem que ser também municiado como ente federado para atender as demandas sociais. Porque senão fica numa situação como nós estamos agora, né? Numa pandemia, esperando o recurso daqui e dali. Perfeito. Nós temos mais uma pergunta aqui do Marcelo. Pergunta a opinião dos professores sobre o projeto de lei 2630 de 2020, se há risco à liberdade de expressão. Vai olhar o processo, então, aqui, né? Eu, de minha parte, eu não estudei ainda o tema, mas eu dou uma olhada rápida e já te digo. Agora, qualquer coisa que diga respeito a tirar a possibilidade de expressão, eu sou contrário e não vejo como constitucional. O projeto de lei é número qual mesmo? 2630 de 2020. 2630. Vamos ver já. Enquanto o Newton procura, eu vou dizer o seguinte, né? Fazer um projeto de lei para criminalizar liberdade de expressão significa que tudo aquilo que o Código Penal fala de punitivo em relação ao que tu dizes não está funcionando. Porque se eu afirmar alguma coisa que for mentira, uma inverdade, eu tenho que processar a pessoa. Por que eu estou falando da falta de liberdade de expressão? Porque as pessoas têm medo da fake news. Porque teve uma deputada federal que falou aos quatro ventos que estava enterrando caixão vazio no Amazonas. Isso é uma barbaridade, mas ela tem que ser punida como deputada. Ela tem que ter o seu mandato chacoalhado. Mas as pessoas não... Eu vou voltar ao ano de 2013. Gente. Em 2013 foi o ano em que pela primeira vez, um deputado condenado e preso não teve um mandato cassado. Ele cumpria a pena e era deputado federal. Então, quando você tem esse tipo de comportamento, nós voltamos àquela estaca zero, que é acreditar que o direito pode tudo. Então, se as pessoas fossem punidas pelo que dizem dentro da forma, nós não estaríamos discutindo esse projeto de lei da liberdade de expressão. Mas como não são punidas e como não se acredita no direito, o que nós fizemos? Nós fizemos outra norma. E assim nós vamos empilhando norma e criamos outra jabuticaba brasileira, que é a expressão, essa lei não pegou, como se lei fosse gripe ou Covid. Isso não existe, gente. Olha como a lei não pegou. Dá para contribuir ainda dizendo o seguinte, que esse projeto de lei 2630, ele é rejeitado até pela sociedade. Na consulta pública que foi encerrada, 353 mil pessoas votaram favoravelmente à lei e 424 mil contrários à norma. A começar por aí, institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Então, eu vejo que a questão da verdade é uma palavra que deve ser sempre trabalhada com bastante cuidado por aquele que trabalha o direito, porque, primeiro, chamar de verdade é uma situação complicada, e de fake news é outra situação complicada. O segundo aspecto, até porque a gente vê essa questão da fake news, que o técnico do Flamengo pode ir embora por uma verdade ou por uma fake news. O que é, afinal?
É verdade ou fake news? Então, começar por aí. E o segundo ponto ali que trata é com relação à responsabilidade e transparência na internet. Então, teria que estudar o assunto, que a gente pode fazer o estudo sem problema nenhum e depois responder, mas eu sou contrário a qualquer tipo de restrição à liberdade de imprensa. Fica uma sugestão para um diálogo aí, né, sobre essa liberdade de expressão, sobre esse projeto. Eu acho que até mereceria um diálogo aí para fazer uma discussão sobre essa questão. Onde já tem emendas, muitas emendas já no projeto, mais de 90, 100 e poucas emendas ao projeto já. Não, é muita coisa. Vale a pena o estudo, vale a pena a discussão. O que não pode, o que não pode acontecer é esses processos que... Esse processo, por tudo que o Newton falou, estava fadado a morrer. Rejeitado pela comunidade, com tanta emenda que ele viraria uma outra jabuticaba enorme. Bom, aí os caras resolveram atacar o STF. Aí, bom, vamos ressuscitar o negócio aqui, porque o STF está bravo. O Brasil vive de espasmos, não de projeto de nação. Nós precisamos ter projeto, nós precisamos ter um andar das coisas por discussão e andamento, não pode ser por espasmos. Não pode ser porque alguém parou na frente da casa do Alexandre de Moraes em São Paulo que a gente vai fazer toda uma construção teórica nesse sentido. Isso é viver de espasmos, isso é viver de susto. E tu não constrói uma nação de susto, tu constrói uma nação com diálogo, com perseverança, com projeto de nação. Aí sim, mas do jeito que está, não vai. E nós pode até marcar um diálogo desde aí, vocês vão chegar a essa conclusão. É outra jabuticaba. Perfeito. Mais uma jabuticaba. Muito bem, muito bem. Eu agradeço enormemente, em nome do programa de pós-graduação em Direito da UPF, a participação do professor José Everton e do professor Newton, que abrilhantaram nosso final de tarde aqui, em que pese as circunstâncias atuais que não permitem contato ao vivo, presencial, ainda assim, felizmente, a internet nos traz, ao mesmo tempo em que nos traz alguns problemas, nos traz grandes vantagens, entre elas essa de podermos falar nessa forma, como foi falando hoje à tarde. Agradeço a participação dos nossos convidados, a UPF está sempre de portas abertas para momentos como esse. E dou por encerrada, então, a nossa live da tarde. Peço quem ainda não preencheu o